Olá, nós vamos tratar hoje da questão 99. A Terra gira no sentido de oeste para leste. Se pegarmos um avião que vai no sentido contrário à rotação da Terra, a viagem seria mais rápida? Eu falei do avião, aqui está o helicóptero, né? Mesma coisa. A questão é, se o helicóptero vem para cá e a Terra está rodando para cá, será que eles não estão se encontrando no caminho? Será que não vai chegar mais depressa? É lógico que isso não acontece, né? Então, exatamente a discussão que a gente vai fazer aí é por que isso não acontece. Bom, a resposta dessa questão vem no final, porque nós vamos aproveitar essa pergunta para poder aprender algumas coisas, e no caso é o princípio da inércia. Bom, antes de começar, nós vamos tratar aqui de um cálculo da velocidade. Qual é a velocidade de uma pessoa que gira junto com a Terra se ela estiver no Equador? Então o caboclo está aqui, ó. Quando a Terra completar uma volta, a Terra está rodando assim, quando ela completar uma volta, ele vai aqui, dá uma volta lá e vem aqui, volta aqui. Então essa pessoa está aqui, ela vai descrever um círculo. Se ela tivesse assim, não tivesse no Equador, tivesse numa latitude maior ou menor, o raio do círculo seria menor. Mas estando no Equador, é o raio da esfera da Terra. E esse raio é aproximadamente igual a 6 mil quilômetros. Para a gente achar o comprimento desse círculo aqui, tem uma fórmula, que é essa fórmula aqui. É a fórmula geral para calcular o comprimento de um círculo, que é o comprimento representado pela letra C, é igual a 2 vezes o valor de π, que vale 3,14, é um número famoso, vale sempre isso, aparece em diversas fórmulas, e o raio da Terra, que eu estou colocando 6 mil quilômetros aqui, só para a gente poder fazer uma estimativa. Fazendo essa continha, ó, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 6, 36, tá? 36 mil quilômetros, aproximadamente, tudo aqui é aproximadamente. Para calcular a velocidade, a gente tem que saber o tempo. O tempo é um dia é 24 horas. E para calcular a velocidade, a gente tem que dividir a distância pelo tempo. A distância é 36 mil quilômetros, dividido por 24, você faça as contas aí, vai dar 1.500 quilômetros por hora. Então, antes que você fale que nós estamos devagar, nós estamos bem depressa, né? Rodando no sentido de rodar junto com a Terra. Bom, vamos começar aqui a estudar uma matéria relacionada que vai ajudar você a responder essa pergunta. E começo com essa pergunta aqui, ó. Quais são as propriedades fundamentais da matéria do universo? Eu quero saber a matéria, uma pedra, a água, qualquer coisa. A matéria está no todo o universo. Quais são as propriedades? Perguntar quais são as propriedades é perguntar o que ela é. Não é como ela funciona. Quais são as suas características? Veja, é uma pergunta difícil, né? É muito geral isso aí. Bom, se você for lá perguntar no famoso ChatGPT, ou se você pesquisar no Google, ou se achar aquela coisa antiga que existe, que é um livro de ciências, também existe isso no livro de ciências, por incrível que pareça, não é só no ChatGPT, vai dizer que a matéria é uma coisa que tem as seguintes características: tem massa, volume, inércia, e é esse o assunto aqui da nosso trabalho hoje. Impenetrabilidade, vou falar que a matéria, dois corpos se penetram um no outro. Divisibilidade, compressibilidade, é tudo isso aqui. Cada uma dessas coisas aqui daria para a gente estudar, detalhar, para a gente entender quais são as propriedades da matéria. Então essa pergunta aí está muito geral, então vou fazer uma pergunta um pouquinho mais específica. Assim. Vamos partir do geral e vamos pensar agora na seguinte pergunta. Quais são as propriedades fundamentais da matéria relacionadas ao movimento? Aí já fechei, né? Estou pensando o movimento. Quais são as leis do movimento? Quais são as propriedades do movimento? Eu reescrevi essa página assim à frente aí da seguinte forma: a matéria, ou seja, né, um objeto qualquer, estando em movimento e sendo abandonado, tem a tendência de sempre continuar em movimento ou tem a tendência de parar. Então, agora veja que eu estou sendo bem mais específico. Um trem, uma pedra, um meteoro, a Terra, um planeta, um carrinho, um avião, uma coisa qualquer, está em movimento. Ele por si só tem a tendência. Tendência significa a propriedade dele, por si mesmo.
Ele tem a tendência de continuar o movimento ou tem a tendência de parar? Aqui, se você tiver com paciência aí, é melhor você entender a aula, entender a pergunta, olhar para ela, ler umas 4 ou 5 vezes e parar para pensar um pouquinho nessa pergunta antes de continuar. Eu vou continuar o vídeo, mas você pode parar o vídeo e continuar, porque eu vou tratar da resposta dessa pergunta. Essa pergunta aqui, eu vou dar a resposta. E a resposta é depende. Óbvio que depende. Imagine no espaço. No espaço tem meteoro chegando, se dirigindo em direção do Sol. Alguns aqui até podem chegar na Terra, Deus me livre, mas tem coisas caminhando pelo espaço. Os planetas também estão girando em torno do Sol. Então eu coloco aqui 2 perguntas. Os planetas giram em torno do Sol, mantidos em movimento por algum tipo de força? A Terra está girando em torno do Sol a vida inteira. Tem alguma força para fazer isso? Você pode dizer que é a gravidade? Pode dizer, tá bom. Mas e os meteoros que estão vindo de longe? Ficam milhões de anos no espaço, vagando no espaço. De repente, no meio do caminho dele, ele encontra uma estrela, encontra o Sol. E esse meteoro, ele veio, ou seja, o universo inteiro está em movimento aí. Às custas de alguma força ou as coisas estão em movimento sozinhas? Então parece que as coisas no espaço têm um comportamento diferente das coisas na Terra, né? Esse sujeito que está empurrando essa caixa aqui, o carrinho é mantido em movimento por alguma força? E se a força parar? É lógico, se a força parar, o carrinho para, né? Então parece que aqui na Terra existe uma certa tendência das coisas parar. E no espaço, a tendência é para as coisas continuar. Esse foguetinho aqui, ó, ele pode desligar o foguete aqui, se ele tiver uma certa velocidade, ele vai embora e se perde no espaço. Como a nosso objeto, a Voyager, né? Que é o objeto mais distante no espaço, que já está saindo do sistema solar. Vai embora. Vai embora sem combustível, sem nada. Quando nós perdemos o contato com ela, estava para perder o contato com ela, o Carl Sagan, um astrônomo brilhante, teve a ideia de ele virar e fazer ela tirar uma fotografia da Terra como se estivesse despedindo da Terra e indo para o espaço. E essa nave, ela está indo embora para o espaço, infelizmente sem contato com a gente aqui. Então essa questão, no espaço tem um comportamento, na Terra tem outro. Acabou que está bravo, acabou. A matéria, um jeito qualquer, estando em movimento e sendo ordenado, tem a tendência de sempre continuar ou parar? Essa é a pergunta nossa, né? Na Terra tem a tendência, a Terra tende a parar e no espaço a continuar. Isso não está certo. Não dá para você imaginar que uma coisa, que se nós estamos procurando a propriedade da matéria, por que na Terra ia ser uma coisa e no espaço ia ser outra? Não é esquisito isso? Então, até aqui, nós caminhamos pouco, só caminhando para ver que tem um problema aí. A gente está procurando uma propriedade da matéria, independente do lugar que ela esteja. Aí vem a história da lei da inércia. Que essa lei da inércia teve contribuições desde a história inteira, ninguém constrói uma coisa importante sozinho. Vem lá da Grécia, do Aristóteles, da Grécia Antiga. Mas a gente não vai pegar a história inteira e vai pegar aqui um ponto aqui, um sujeito chamado Galileu, e depois dele, juntinho dele, que nasceu perto dele, um sujeito chamado Newton. Foram as 2 pessoas que deram a contribuição para entender as leis do movimento como a gente tem ela hoje. E nesse caminho todo aqui, desde a Grécia Antiga, 3.000 anos antes de Cristo, teve muitas contribuições que não vem ao caso agora estudar essa história, embora ela seja muito interessante. Eu vou dizer a lei da inércia lendo uma frase que acaba sendo muito conhecida. E é conhecida como a primeira lei de Newton. Porque foi o Galileu que pensou nisso, mas o Newton que deu uma cara mais bonita para esse negócio. A primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia, então essa palavra inércia é para entrar no seu vocabulário com essa aula. A palavra inércia, olha aqui, de novo aqui, ó. Também conhecida como princípio da inércia, afirma que todo corpo
permanece em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme caso as forças que atuem sobre ele se anulem. A lei da inércia foi concebida pelo físico inglês Isaac Newton e baseada nas observações feitas pelo Galileu Galilei. Quer estudar melhor isso aqui? Pode pegar esse link aqui, porque foi desse link que foi tirada essa ideia. Não é? Então veja que está respondendo a questão aqui. A tendência do movimento é parar ou é continuar? É isso que nós estamos perguntando e a lei da inércia vai responder isso. Ele está dizendo o quê? Que todo o corpo permanece no estado que está. Se ele estiver em repouso, ele fica em repouso. Se estiver em movimento, ele continua em movimento reto, em linha reta. Desde que nada faça ele sair do repouso ou ele parar. Então, a resposta é a tendência como lei fundamental do universo. É parar ou é continuar? A resposta, podemos escrever com letras bem grandes, a tendência é, se já estiver em movimento, a tendência é, vou escrever aqui em cima, a tendência, a resposta é essa, é continuar. Beleza? A resposta está dada. Estando em movimento, tende a continuar. Bom, isso aqui está parecendo uma coisa exótica, mas pode parecer só afirmação, mas vamos cair na real aqui e ver como é que se aplica em situações reais. Olha que legalzinho essas duas situações aqui. Essas bolinhas elas estavam paradas aqui num plano inclinado. Quando você soltou essa bolinha, que estava num carrinho que seja, ela está num carrinho aqui, né? Quando você está num carrinho, ela estava parada, mas não ficou parada porque apareceu uma força. É uma força que puxa ela para baixo, que é uma força do peso, que está puxando ela para baixo. Então tem uma parte do princípio de inércia. Está parado, ia ficar parado. Aí parece óbvio. Para sair em movimento tem que ter uma força. Saiu. Mas olha o que acontece, uma coisa que não precisa nem fazer experiência para ver. Se esse carrinho bater aqui, as bolinhas vão para frente. O que significa que é aquilo que está escrito na lei da inércia. Quando chegou aqui, essa bolinha tinha uma velocidade. A tendência da bolinha que tem essa velocidade é continuar com essa velocidade. Então ela continua e sai tudo para frente. Essa é a lei da inércia. Tem uma experiência aqui, que se você quiser aventurar e fazer um pouco de bagunça na sua casa, não custa muito, não tem problema não, desde que você consiga organizar a bagunça aí. Pega um copo, pega um pedaço de papel duro, esse papel meio rígido assim, põe uma moedinha em cima e puxa esse papel. Puxa, mas puxa com vontade. Ele está dizendo para você dar um piripaque com o dedo assim, mas acho que talvez seja mais fácil você puxar. Quando você puxa, isso aqui está com a tendência de ficar parado, ele continua parado. Ele, em vez de ir embora, junto com o papel, ele cai no copo. Então isso aqui mostra a tendência de permanecer em movimento, que as bolinhas seguirem, e isso aqui mostra a tendência de permanecer em repouso, desde que não haja força para parar. Essa situação é um outro exemplo. O caboclo está no cavalo, o cavalo freia, o sujeito vai para frente. Ó. Por que ele vai para frente? Você já pode falar, por causa da inércia. Ou seja, o caipirinha aí ó, tem a tendência de continuar. E aí o cavalo freou, ele vai para frente. Isso não acontece no cavalo, porque a gente não está nem acostumado a andar de cavalo para acontecer isso, né? Nem se for correr. Mas imagine uma outra situação aqui que eu achei um desenho bonito na internet, desse caboclo aqui. Está dentro de um trem, o trem está correndo. Ele pula. O que vai acontecer com ele? Ele vai cair para trás do trem? Ou ele vai... O que vai acontecer? O trem vai ficar... O que vai acontecer com ele? Ele vai cair no mesmo lugar. Porque quando ele pula, ele estava em movimento junto com o trem. Na hora que ele pula, ele continua em movimento. Então ele cai, se ele saiu do chão desse lugar aqui, quando ele cai exatamente aqui. Se você está dando importância para essa aula, na hora que você estiver dentro do ônibus, na hora que o ônibus estiver com velocidade constante assim em linha reta, joga uma moedinha para cima e se pergunte, a moedinha vai cair na sua mão ou vai ficar para trás? Essa já a resposta você vai fazer lá, vai ver, a resposta é que ela vai cair na sua mão, independente da velocidade do trem. Bom, é esse o assunto. Então agora você está preparado para pensar numa resposta. A professora chamou o aluno para responder. O que acontece então
com o helicóptero. Na hora que ele sai da Terra, se ele estiver no sentido contrário, ele vai chegar mais depressa ou não? Responda. Responder significa elaborar uma resposta. Elaborar uma resposta, primeiro você pode pensar, rabiscar. Depois que você rabiscar, você pode escrever. Ou antes, depois, você pode falar. Mas a resposta dessa questão tem que ser sua. Agora, a tendência da resposta é você dar aquela resposta que você tem do que você acha. Você esquecer tudo isso que foi estudado aqui, ó. Você vai esquecer tudo isso que foi estudado aqui e vai dar a resposta do jeito que você quer. Mas então, como você está querendo aprender e não só responder, você vai voltar no vídeo ou nos slides dessa coisa e procurar dar uma resposta fundamentada no que foi estudado. Beleza? Então vamos ficando por aqui hoje.